Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser um mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém. Obrigado, Senhor, por falar conosco pela Tua palavra, que nosso entendimento verdadeiramente possa ser iluminado e nós possamos compreender e praticar a Tua palavra. Amém. Irmãos, quando Deus, no seu projeto de criar um povo que o represente na terra e que faça com que o Evangelho seja alcançador de todos os povos da terra, Ele traz o povo do Egito e dá para eles um conjunto de leis. Uma das leis mais importantes de Israel é que ninguém poderia cobrar juros do seu irmão. Isso era proibido. Não havia a palavra juros, era proibido. A usura era proibida. Mesmo se legalizassem e chamassem por outro nome, era proibido. Não se podia cobrar juros. Também Deus havia pensado e dado na sua lei um conjunto de regras que garantissem ao necessitado o amparo, a viúva, aquele aleijado que não pudesse trabalhar, a criança órfã, o estrangeiro que tivesse de passagem pela terra era amparado. Havia todo um conjunto de cuidados legais. Mas Deus tinha um projeto de que Israel fosse o seu povo. Mas há uma diferença muito grande entre ser povo e ser nação. A nação, ela tem como uma característica abrigar dentro de si diferentes classes. A nação, ela só existe em função das diferenças de classe. Enquanto se é um povo, se divide tudo de forma comunitária. Todo mundo tem acesso às mesmas coisas, criam as suas tradições, compartilham a sua história, ajudam-se um ao outro, e as pessoas têm a alegria e o orgulho de dizer: é o meu povo. Mas quando, por alguma razão, as pessoas vão se apropriando de coisas e deixando outros de fora do desfrute dessas coisas, criam-se as classes sociais. Em Israel não deveria nunca haver mendigos, jamais. As leis de Moisés eram suficientemente claras e poderosas para que ninguém ficasse na mendigância. Por exemplo, se alguém no mau negócio perdesse as suas terras, lembrando que o Senhor Deus teve o cuidado de que cada pessoa que entrou na terra prometida recebesse um pedaço de terra. Das 12 tribos, a terra foi fatiada em 11. Uma tribo não recebeu herança nesse fatiamento, a tribo de Levi. Mas para que eles também não ficassem sem terra, dentro de cada uma das tribos de Israel,
cidades foram dadas aos levitas de tal maneira que todos receberam terra. Mas se alguém, por um mau negócio, uma má gestão, perdesse as suas terras numa dívida, depois de um certo tempo, essa terra voltava à mão dos herdeiros daquela pessoa. Se alguém tivesse uma dívida, poderia ser tomado como escravo para pagar a dívida. Mas encerrado o tempo da lei, aquela pessoa tinha que ser alforriada, ela tinha que ser colocada em liberdade e a dívida estaria quitada. Para não contar que o Senhor Deus também orientou que as pessoas fossem generosas e deixassem a dívida para lá. Mas aí não era obrigatório. Então não deveria jamais haver mendigos em Israel. Não deveria jamais haver alguém que oprimisse e alguém que fosse oprimido. Mas estudando na escola dominical, e eu sei que muitos vieram e estudaram aqui os profetas menores e outros não têm nem ideia do que significa profeta menor. Mas em muitos dos profetas menores, nós encontramos o povo perdendo tudo no templo, largando todas as suas posses, até as suas roupas. As pessoas que chegaram ao poder deixaram de temer a Deus e deixaram de servir aos irmãos. Começaram a fazer uso dos cargos de juízes da terra, dos cargos executivos da terra, dos cargos importantes na administração pública. Deixaram de fazer isso com responsabilidade diante de Deus e com solidariedade e responsabilidade diante dos seus irmãos e começaram a se beneficiar. Grandes salários começaram a acontecer entre aqueles que detinham o poder. Os juízes começaram a ficar muito ricos e vender sentença. Aqueles que se tornaram governadores começaram a oprimir com mão pesada. As pessoas empenhavam seus sapatos, suas roupas, ficavam com uma mão na frente, outra atrás. Nós vimos o clamor e muitas vezes Deus levantou o inimigo em guerra para dar um basta nessa situação. Muitas vezes Israel se distanciou do Senhor no momento em que se enriqueceu e eles se tornaram nação. A nação comporta essa diferença de muito pobres e muito ricos. É uma das teorias do Estado, uma das teorias da nação. E nós encontramos esse texto dizendo de um homem que era o administrador. A palavra mordomo vem de eukônomo, que no grego significa aquele que toma conta. Era alguém que tinha autoridade de dono. Era alguém que poderia dispor dos bens como lhe bem parecesse. Mas havia na terra uma injustiça muito grande. Primeiro, porque os judeus que administravam sobre judeus os roubavam. Depois, porque os romanos estavam na terra e cobravam pesados impostos do povo da terra. Encontramos, por exemplo, os publicanos, figuras que os israelitas odiavam. Quando Jesus entra na casa de um publicano, as pessoas perguntam: mas o vosso mestre fala com esse tipo de gente? Eles são piores do que tudo que existe, porque eles são do povo e cobram do povo com injustiça. Um deles, quando Jesus vai à casa dele, fica tão tocado, que ele se levanta e diz: mestre, eu tenho uma coisa que eu não posso deixar o senhor sair daqui sem que eu diga. Jesus olha para ele, não diz nada, e ele diz: se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, ele tinha tudo anotado, era um administrador, era um cobrador de impostos. Ele sabia de quem ele tinha cobrado para mais, cobrado para a nação, cobrado para os romanos e cobrado para ele. Ele sabia. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus muda a vida da gente, quando ele entende que Jesus é a única verdade, a única realidade, é o único estado presente, não existe passado nem futuro, só existe Jesus. Ele então entende que a riqueza estava ali na casa dele. Ele diz: se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver, eu vou procurar nos meus registros e vou devolver 4 vezes mais, a pessoa vai sair em lucro. E do que sobrar, que eu sei que ainda vai ser muito, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, porque eu entendo a responsabilidade que eu tenho por ter produzido pobreza na terra. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero que você tenha em mente que a pobreza que nós vivemos é uma pobreza produzida pelos nossos irmãos mais ricos. A pobreza que nós vivemos, os mendigos que nós encontramos,
As pessoas que estão desassistidas porque pessoas que governam se afastaram de Deus, não há temor de Deus. É por isso que o vale-refeição de um juiz vale o mesmo que a aposentadoria de uma professora com 30 anos de magistério. É por isso que a gente ouve um promotor reclamar da merreca de ganhar 24 mil reais no final do mês. Quem pode viver com 24 mil reais por mês? Eu! Me dei 24 mil, eu vou viver muito bem. Mas ele diz, é uma merreca. Eu já estou tomando Rivotril porque eu não sei mais o que fazer. Hoje o meu cartão de crédito é só de 8 mil. 8 mil não é nem o salário que a gente ganha. Então, como nos dias de Jesus, hoje a gente vive uma situação parecida. Mas, hoje, eu e você temos uma experiência muito interessante. Quem aqui tem TV a cabo em casa? Levanta a mão, por favor. Quem tem internet? Já reparou quando você liga e diz assim, olha, eu quero cancelar. Eu quero cancelar a minha internet, eu vou mudar para outra operadora. Olha, eu quero deixar essa operadora e vou levar o meu celular agora, a portabilidade, para outra. Aí eles dizem, quanto o senhor está pagando? Olha, eu estou pagando 119. Ah, mas se o senhor ficar conosco, nós vamos fazer uma coisa muito boa. O senhor vai pagar os mesmos 119, mas o senhor vai ter TV a cabo. O senhor não tem TV a cabo, o senhor vai ter TV a cabo. Aí você diz, não, não quero, já tive, os programas são repetidos, são muito sem graça, e nem tempo eu tenho para assistir. Ele diz, não, então vamos fazer uma coisa, eu tenho uma coisa melhor para o senhor. O senhor vai pagar 90 reais, o senhor tem 100, o senhor vai ganhar 200. E você endurece, e eles dizem, no final das contas, irmão, você vai sair pagando R$ 59,90, levando TV a cabo, um carrinho de bebê e ainda recebe uma taça de champanhe no dia do seu aniversário. E aquele operador, ele tem o poder de negociar, de tirar do preço. Qualquer vendedora de loja, de uma loja de um dono inteligente, de um gerente inteligente, sabe que pode queimar uma gordura no preço da mercadoria. Isso é prática de mercado. Nos dias de Jesus era a mesma coisa. Aqueles que negociavam, eles poderiam negociar descontos, eles poderiam negociar a diminuição do preço, eles poderiam fazer um negócio melhor, mas veja, eles estavam em hiperinflação. Eles cobravam a mais para o cobrador, eles cobravam a mais para o governador da terra e eles cobravam mais para o imperador de Roma. Um saco de trigo que valesse 10 dracmas não sairia por menos de 80 dracmas. Qualquer senso de justiça por alguém que cresceu estudando a lei mosaica sabia que estava errado. Então, quando chega aos ouvidos do dono desse negócio, olha, o seu administrador é diferente dos outros, viu? Ele está queimando o nosso negócio aí na praça, porque nós já temos um acordo entre nós. Todo mundo vai tirar muito dinheiro do povo, não interessa se eles vão empobrecer, que se empobreçam, mas nós vamos ficar ricos. Essa é a máxima do capitalismo. O capitalismo, ele não se preocupa em que você sobreviva, ele se preocupa que o que você tem passe para o capitalista. No capitalismo de ultradireita, o que eles querem é reduzir os benefícios do Estado, que o Estado concede a você, e que você pague como puder. E eles eram capitalistas, haviam se afastado da ideia original da lei mosaica, onde havia uma comunidade que dividia tudo, que se responsabilizavam um pelos outros. Então, eles tinham um acordo, o mercado estava na mão de um grupo, e chegou aos ouvidos daquele moço, o teu administrador, ele não respeita o nosso acordo, e ele está vendendo num preço muito bom, ele está dando desconto aí na praça. O seu senhor o chama e diz, o que é isso que eu ouço de você? Os meus colegas, que também são capitalistas, os meus colegas que são ricos, que também são donos de propriedade, estão dizendo que você está vendendo por um preço muito baixo, eu não posso mais ter você aqui, porque eu vou ter problema com eles. Dá conta. Irmão, está escrito aqui, ele disse, dá conta. E aí aquele moço diz, espera aí, eu tenho o poder de fazer o preço justo. Preste atenção nisso. Eu tenho o poder de fazer o preço justo. Sabe qual é a pior coisa do mundo? Trabalhar com miserável.
Trabalhar com miserável é pedir esmola para dois. Você tem que pedir para você e tem que pedir para ele. É a pior coisa do mundo. O miserável é aquele que chega para você e você diz: olha, o meu serviço custa R$80. Ele diz: mas você pode fazer por 40? E ele fica em cima de você: você pode fazer por 40? Ah, me dá um desconto. Aí você fala: olha, eu posso fazer para você por 78. E ele diz: não, é muito pouco. E não raro ele pega o seu serviço, mete a mão na carteira e põe 50 na sua mesa e vai embora. E diz: não, isso aí está muito bom. Conhece gente assim? Pessoal, às vezes vale da amizade. Ah, o Dudu faz Uber, o Beto faz Uber. Ô Beto, quanto fica uma corrida? Não precisa responder não. Quanto fica para você me levar lá em Venda Nova? Segunda-feira, às 7 horas da manhã. R$75 é o preço. Você pode me dar uma diferencinha? Posso fazer por 70, irmão da fé. Ah não, Beto, eu vou aqui no centro, eu pago 19. Mentira, ele paga 25, mas ele já mente para poder ter um colchão de desconto. Quer tirar vantagem. Isso quando não encontra o médico, o advogado, o psicólogo. Você está numa festa, a Márcia fez uma festa de aniversário dela. Vocês foram à festa de aniversário da Márcia? Maravilhosa. Mentira, eu não fiz não. Mas você está lá tomando o seu drink. Aí vem a irmã e sabe que você é médico e diz: ah, doutor, que bom encontrar o senhor está bem, a irmã está boa. Doutor, não é abusado do senhor não, mas meu menino está com umas brotoejas. Só podia dar uma olhada? Vem cá, Carlinhos. Abre a boca, Carlinhos. Cala na boca do menino. Aqui, doutor. O médico está na festa. Não é uma consulta não, doutor. Mas o que é isso aqui? O que é essas manchas vermelhas? Tem algum remédio que eu posso dar? Você está querendo consulta. Consulta de graça. Ou então você encontra um advogado e diz assim: ô irmão, que bênção te encontrar. Deixa eu te falar uma coisa, não é nenhuma consulta também não, mas rapaz, eu comprei um seguro de uma dessas associações aí e deu PT e eles não me pagam, tem 6 meses, não é consulta não, mas tem um jeito de eu receber isso? Irmão, isso tem nome, isso tem consulta, ele vive disso, ele ganha disso. O miserável, ele é assim. Esse homem que é o administrador, o título, o subtítulo que não faz parte da Bíblia, mas que colocaram, diz o administrador infiel, o mordomo infiel. Que absurdo! Ele era um homem justo, era um homem que dentro dos seus limites trabalhava com justiça. Então ele diz: o que eu vou fazer? Eu não sou forte o suficiente para fazer buraco, para fazer trabalho braçal. Se não me derem emprego na área de administração, eu vou ser mandado embora e vou para a mendigância. Eu não quero mendigar. Lembrando que Deus nunca esperou que houvesse em Israel mendigo. Os homens produziram mendigos. Quando você pede um desconto que aquela pessoa não pode dar, você está produzindo pobreza. E é engraçado, irmãos, porque a avareza produz pobreza. A avareza produz pobreza. Mas o que produz riqueza é a generosidade. Quando nós somos generosos, cumpre-se na nossa vida o que a palavra de Deus diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É isso. E aí ele chama as pessoas e diz: quanto você deve ao meu Senhor? E a palavra diz aqui, volta os olhos à palavra de Deus, por favor, capítulo 16, livro de Lucas, verso 6. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta, e assentando-te escreve 50. Ele está dizendo: a tua conta não é 100. O 100 que estão te cobrando é uma gordura que colocaram em cima, que você não vai suportar. Sabe qual é o grande problema do distanciamento das classes sociais? Quando você tem muitos pobres e você tem muito ricos. Poucos muito ricos e muito pobres. E você tem um abismo social muito grande. É que essa pobreza volta como um bumerangue e alcança essa classe rica em algum momento. Porque quem compra o serviço e o produto dessa turma aqui, são esses aqui. Mas quem chega nesse ponto não quer consumidor, quer escravo. Trabalhe, mas nós não vamos te dar previdência. Trabalhe, mas nós não vamos te dar direitos. Trabalhe, mas nós não vamos te dar nada. Engraçado, porque agora com o advento desse Covid-19, como é que chama o vírus? É esse coronavírus. Estão dizendo o seguinte: fique em casa. Quem vai pagar a minha conta? O Eduardo trabalha com o Uber, ficou gripado. O governo vem e diz: fique em casa.
Ele tem 2 filhas, ele tem uma esposa, ele tem aluguel, ele tem comida, ele tem despesa. Há um plano de governo para socorrer nesse momento? Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, mas há algum político com salário atrasado, algum juiz com salário atrasado? Há alguém insatisfeito em receber 24 mil reais? Ninguém. É muito fácil dizer para o outro: não trabalhe, fique em casa. Não trabalhe. Anda com álcool em gel, você vai passar onde você for pegar. Beleza, entra no busão, às 6 horas da manhã. Primeiro você não entra, te jogam lá para dentro, você só entra na fila. De repente você percebe que você levita e você vai sendo guiado. E você tem que pedir a Deus para Ele te colocar dentro do ônibus, porque você não sabe onde vai parar. E aí você vê um ponto brilhante que é o balaúso, onde você vai pôr a mão. Aí você vai falar: com licença pessoal. Me ajude. Isso é para inglês ver. Isso é para inglês ver. A pobreza é produzida por uma política nacional. Mas a riqueza é produzida por uma aproximação de Deus. Sabe por que o mundo está vivendo de doença em doença? Sabe por que a violência está aumentando? Porque as pessoas se afastaram de Deus. Ninguém quer colocar Deus em primeiro lugar. Nós estamos prontos a brigar, nós estamos prontos a xingar, nós estamos prontos a ameaçar, nós estamos prontos a ficar em casa para poder trabalhar, para poder namorar, para poder receber visita, para fazer o que a gente quiser, mas a gente não quer compromisso com Deus. Eu não vou à escola dominical, não vou estudar a Bíblia. Aí você pergunta: qual era o nome do filho de Saul? E a pessoa diz: Saulo. Você pergunta para a pessoa, você acaba de ler um texto bíblico e diz: o que você entendeu? Ela: não sei. Não tem cultura bíblica, não tem interesse, não tem vida de oração, não sabe o que é orar, colocar diante do Senhor. Mas quando você se aproxima de Deus, tudo se reverte. Estudando hoje, nós terminamos Salmo 78, 79, 80 e lemos o 81. O que nós lemos do 78 ao 80? Toda vez que o povo se afastou de Deus, Deus pesou a mão e veio a doença, e veio a praga, e veio a peste, e veio a guerra, e veio a fome, e o povo voltava para Deus de madrugada: Senhor, tem misericórdia. Deus se compadecia e daí a pouco eles esqueciam do Senhor. Sabe onde é que está a verdadeira riqueza? Sabe onde é que está? Na presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o momento em que a gente precisa tomar uma decisão. Eu quero ser justo. Justiça segundo a palavra de Deus. Esse homem chama e diz: quanto você acha que deve? 100 galões de azeite. Toma aí a tua conta. A tua conta na verdade é só 50. E o cara tomou um susto e disse: mas como é que me cobraram 100? Porque manipularam os números. Mas eu tenho o poder de te fazer pagar o que você tem que pagar. Você vai pagar só 50. O segundo chegou, veja o que está escrito aí. Disse depois o outro: e eu? Quanto? E disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta. Era a conta dele, não era o que ele tinha que pagar. E escreve: 80. 80. A diferença era muito grande, irmãos. E aí o que acontece? Olha aqui. E louvou aquele senhor. E eu detesto essa tradução que diz um injusto mordomo. Ele não é injusto. E louvou aquele senhor, o mordomo, por haver procedido prudentemente. Não tem sentido dele louvar alguém que agiu injustamente. O que ele fez foi, lavando a sua consciência, disse ao mordomo: você é mais justo do que eu. Você fez o certo. Me doía cobrar dos meus irmãos mais. Sabe, irmão, a gente devia tomar muito cuidado. Eu tenho um amigo querido, chama-se Dudu. Não é aquele Dudu, é outro Dudu. Pedalou comigo muitos anos, somos irmãos de pedal, né? Tem gente que nasce do mesmo útero, nós nascemos mais ou menos do mesmo pedal. E aí ele veio, a gente foi tomar uma água aqui em cima. Na saída tem um senhor, um aspecto de mendigância do lado de fora, com algumas goiabas madurinhas, a gente vê que foram apanhadas agora à tarde, e algumas laranjas. E ele ofereceu. E ele disse: compra para me ajudar. Eu já ouvi uma outra vez. Eu disse: quanto é a laranja? Ele disse: 50 centavos. Eu falei: olha, eu tenho R$2, me dá 4. Comprei para ajudar. Ontem eu estive pedalando, eu trouxe da roça muita goiaba.
igualzinho a que ele está vendendo. E ele estendeu a mão e disse: meu nome é Luiz. Meu nome é Luiz. Irmãos, por que ele estendeu a mão e falou o nome dele? Eu não havia estendido a minha mão, a não ser para dar ele o dinheiro e pegar a laranja. E eu não havia perguntado o nome dele. Sabe por quê? Porque eu parei e o considerei uma pessoa. Eu olhei para ele como gente, eu olhei para ele como alguém que é meu irmão, que está numa situação que foi produzida por outros nossos irmãos que estão nas trevas da ignorância. Porque a injustiça é um engano de que a riqueza está aqui nesse mundo, a riqueza é Jesus. E aí eu apertei a mão dele, e o Dudu que estava comigo já levou a mão e me deu um frascozinho com álcool gel, falou: pastor, não pode ficar apertando a mão dos outros. Eu falei: tá bom, Dudu. Passei um pouquinho do álcool gel, falei: mas o senhor vai continuar segurando a mão dele? Eu vou. Vou. Ele precisa desse aperto. E aí eu estava vendo um vídeo, agora à noite, de um, não sei se é médico, parece que é, acho que José Carlos de Luca, parece que é esse o nome. E ele contou uma coisa muito interessante. Ele disse que por 10 anos ele trabalhou num prédio. 10 anos ele entrou no elevador, e ele escreve muitos livros, trabalhava, entrava no elevador, descia e ia embora. Depois de 10 anos, a assessorista virou para ele e falou: doutor De Luca, ele parou, será que o senhor poderia me dar um autógrafo do seu livro? Ele disse: claro, perfeitamente. O elevador estava parado, não tinha ninguém entrando nem saindo. Ele pegou e quando ele foi assinar, ele ficou olhando para ela e ele descobriu uma coisa. Ele não sabia o nome dela. Ele não sabia o nome dela. 10 anos entrando e saindo. E aí ele ficou com aquela cara de: me ajuda pelo amor de Deus, para eu não passar mais vergonha. E aí ele falou: como é mesmo o seu nome? Irmãos, esse mesmo é para dar a impressão de que ele só esqueceu. Mas ele não tinha esquecido. Ele não sabia, ele nunca tinha perguntado. E aí ele diz: eu me dei conta de que aquela mulher nunca foi importante para mim. Ela era invisível. E ele caiu em si e disse: então qual é o seu nome? Ela disse: Maria, o nome da mãe de Jesus. Aí ele disse: foi para piorar, ela deu aquela pisadinha, né? Aí ele escreveu. E ele disse: a partir daquele dia, eu entrava e dizia: como vai, dona Maria? E na hora de sair ela dizia: vai com Deus, doutor. Sabe, irmãos, o problema da injustiça com o dinheiro é que a gente desumaniza o outro. A gente troca o outro por dinheiro. Eu olho para você e digo assim: eu quero é o seu dinheiro, eu vou te passar para trás. Eu caso falando que te amo, mas eu quero te dar o golpe do baú. Eu te vendo um carro com defeito e digo que ele é muito bom. Eu faço um negócio sabendo que você está perdendo, mas eu estou ganhando muito. Eu sei que você está numa situação difícil e eu uso a sua dificuldade para tirar vantagem. Olha, seu carro vale 50 mil. Eu sei que você tem uma cirurgia para fazer porque seu filho está morrendo e você precisa de 15 mil. E eu digo para você: eu te dou 15 mil. Mas ele vale 50, tá bom, te dou 20, eu não dou mais do que isso não. E quando você vai embora, miserável, eu encontro alguém e digo: fiz um negoção. Fez não, irmão. Você fez um péssimo negócio, porque na sua conta diante de Deus há um peso contra você, e no dia do julgamento o seu lado da balança vai cair. Então Jesus vem e nos ensina das riquezas de origem ilícita, das riquezas que os homens estão brigando por elas. Façam um bom uso. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram, alguns aqui talvez tenham passado, pela triste situação de ter que negociar herança com irmãos. Já? Ah, Beth, Deus tem te livrado. Você não sabe os irmãos que tem até que tem que dividir herança. É nessa hora que você vê. Porque um já quer furar o olho do outro, o outro já acusa o outro, não raro sai no braço. Jesus diz assim: olha aqui, irmãos, volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Olha lá. Verso 9. E eu, Jesus, vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos seus tabernáculos eternos. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que essas pessoas se compadeçam de você, orem por você e digam como aquela mulher assessorista: vai com Deus, doutor De Luca.
Que essas pessoas no dia da sua dificuldade, porque o dia da dificuldade vem, você pode até roubar de um, de outro, ser injusto com um ou com o outro, mas o acerto de contas vem porque Deus é justo. Por isso é que Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não fique com o que é de Deus, mas também não fique com o que é de César, fica com o que é seu. E aí o Senhor desse moço o disse: você é mais justo do que eu, você é mais justo do que eu, porque você agiu prudentemente. Irmãos, o que adianta um evangelho que você não pratica? Olha aqui para mim, por favor. O que adianta um evangelho que eu e você não pratiquemos? O que adianta vir à igreja, sentar e ficar com sono? O que adianta vir à igreja, não ponderar na palavra? O que adianta ouvir o evangelho, chegar ali fora e esquecer? O que adianta você ouvir essa palavra hoje e amanhã tentar passar alguém para trás? O que adianta ouvir uma palavra dessa da boca de Jesus e ser injusto? Não produza pobreza, porque ela volta para você. Seja generoso, a generosidade traz prosperidade. Seja justo, porque Deus ama a balança fiel, mas Deus abomina a balança infiel. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira, se você amar o próximo e olhar para as pessoas como gente. E eu queria te chamar a atenção para um detalhe, isso passou pela minha cabeça aqui agora. Preste atenção no que você joga fora em termos de comida que estragou. Aquela fruta que a gente compra e não usa, e aí você olha e ela já mofou, ela já apodreceu. Aí você pega e joga aquilo fora. Agora caminha pela rua e veja as pessoas que não têm. O que é que você e eu podemos fazer? Não precisa trazer para a igreja, não, pastor, a igreja vai receber as frutas que estão para mofar? Não vai, irmão Tiago, não vai. Mas você pode começar a ser mais solidário, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, vamos orar?